Faça os mesmos milagres que o Senhor fez com Jesus nas nossas vidas, Pai. Nos ensina, Pai, através da Tua palavra. E usa o Teu servo nessa noite como estamos vendo do Senhor, para que a Tua palavra gere vida em nós. E toda morte, destruição e dor sejam tiradas de nós, e haja esperança, e haja alegria, e haja paz vinda, Senhor, do Teu trono, em nome de Jesus. Deus, abençoa a Tua palavra. Abençoa a Tua palavra, Senhor, no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 9, versículo 8. Eu acho que o irmão vai colocar. E a palavra hoje é como vencer as palavras de morte. E agora eu sei porque essa palavra já estava sendo preparada desde a terça-feira. Como vencer as palavras de morte. Eu queria dizer para você que as palavras têm um imenso poder. Deus criou o universo com a sua palavra. O invisível que se tornou visível veio a existir por meio de uma palavra declarada. O que nós vemos, como a palavra de Deus diz, o que nós vemos da existência das coisas criadas se tornaram existentes, se tornaram visíveis através da palavra declarada pela boca do Todo-Poderoso. Quando Ele disse haja luz, não havia luz, mas houve luz, porque Ele declarou a sua palavra. Quando Ele disse formem-se os mares, os rios, formem-se a terra, e Ele disse haja noite, haja luz. Quando Ele disse o homem é formado, a palavra declarada. Criou o invisível. Não havia nada, mas Ele criou o invisível, e do invisível veio a existir aquilo que é visível. As palavras têm um imenso poder. Deus nos ensinou que a nossa palavra, e a Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que houve uma reunião para a criação do homem, e a palavra é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus declarou que fazer o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fazer o homem como você é, dotado de capacidade, de inteligência, Deus deu e trouxe sobre a sua vida a santidade, Deus trouxe a sua justiça, Deus trouxe a sua presença dentro de você. Quando Ele, veja só, não havia vida, mas a Bíblia diz que Ele soprou o fôlego da vida, e o soprar, ou seja, a vida se tornou vida, porque saiu da boca de Deus. E a vida entrou em nós, e trouxe vida em nós, no homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem santo. A Bíblia diz que o homem se meteu em muitas coisas, mas Deus fez e nos ensinou que a nossa palavra tem poder. Os nossos lábios têm poder. Quando declaramos como Deus declarou, haja luz. Quando nós declaramos a nossa palavra como Deus criou do nada, a nossa palavra tem poder. Deus nos ensina isso na sua palavra. Nossas palavras podem tanto construir como elas podem destruir. Diga para o seu irmão: que poder tem a nossa palavra? Nós podemos construir ou destruir. E a palavra de Deus diz, em alguns textos que eu quero ler nesse dia, Jeremias 9:8, diz assim: a língua deles é uma flecha mortal, eles falam traiçoeiramente. Ou seja, a língua tem poder. Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e a morte,
os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios está dizendo. A língua deles é uma flecha mortal, eles falam traiçoeiramente. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aí o texto diz: os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, ou de vida ou de morte. O outro texto que diz assim, Provérbios 21, 23: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 15, 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tudo isso vem dos lábios, tudo isso vem da palavra que proferimos. Provérbios 25, 15: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda, olha o poder, quebra os ossos. Nossa, diga para o irmão que está do seu lado: a nossa língua tem poder. Se as pessoas soubessem o poder que tem nas palavras, elas iriam melhor escolher suas palavras antes de soltar. E eu quero dizer para você que as suas palavras são como um projétil de uma arma. Porque quando alguém atira em alguém, não dá para sair correndo atrás para tentar pegar o projétil para trazer de volta. Quando a palavra sai, não tem mais como trazer de volta a palavra. Ela é como uma arma mortal. Palavras podem cansar, magoar, ferir, separar, matar, julgar, caluniar, enganar, violar, iludir, machucar, confundir, amaldiçoar, condenar, blasfemar, separar. E aí eu iria embora falando muito tempo sobre o que a palavra pode fazer de destruição. Mas a Bíblia também diz que as palavras podem alegrar, salvar, abençoar, conquistar, louvar, elogiar, encantar, engrandecer, aliviar, celebrar, vivificar, exultar, agraciar, bendizer, enaltecer, pacificar, curar, corrigir, consolar, comunicar, renovar, ganhar o coração do rei. As palavras também trazer vida. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Queridos, há um órgão em nós que ele tem contato com o sobrenatural. Há um órgão dentro de nós que tem contato com o sobrenatural. Ou seja, a nossa língua tem poder de tocar o céu, ou ela tem poder de tocar o inferno. Talvez você esteja dizendo: pastor, hoje vai falar sobre linguarudos. Não, vou falar sobre palavras de morte que precisam sair da nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios 15, 1: a resposta calma. Até cristãos proferem palavras de destruição. Até nós declaramos palavras de morte. Até nós declaramos palavras de desânimo, de tristeza. Até nós dizemos e declaramos: nossa cidade é uma tragédia, nossa cidade é uma porcaria, nossa cidade não vai para frente. E aí nós começamos a declarar. O que estamos declarando? Palavras de morte, palavras de destruição. Nossa língua começa a tocar o inferno e a trazer do inferno via ponte língua destruição e morte aonde habitamos e onde moramos. Nossas palavras precisam estar em harmonia com a palavra de Deus. O Salmo 19,14 diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Mateus 5,37 vai dizer assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Quando proferimos mentira, o diabo é mentiroso, vem do maligno. Quando enganamos, vem do maligno. Quando amaldiçoamos, vem do maligno. Precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que nós prestaremos conta de cada um. Eu quero que coloque esse texto para mim. Mateus 12, 36 a 37.
você e eu vamos prestar contas daquilo que declaramos com a boca aonde Deus soprou o fôlego da vida. Deus soprou vida em nós. Deus trouxe vida na nossa vida para que fôssemos vida para a terra e bênção para as nações. E o texto diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ler. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda, não é algumas, é toda. E aí, pastor, começou a apertar o cinto, pastor, tem mais ninguém de gravata aí, só eu hoje, né? Pastor, está sufocando aqui, está faltando ar. Pastor, queridos, Mateus 16, 19, tem um texto: nossas palavras podem abrir ou fechar. Nossas palavras podem abrir ou fechar. Olha o texto que está dizendo: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido ligado nos céus. Deus te deu uma chave, e essa chave passa pelos seus lábios, passa pela sua palavra que você declara. Queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus está trabalhando no nosso caráter para mudar a nossa vida. E a palavra de hoje, às vezes, talvez você não esteja pensando, a palavra de hoje é uma palavra de conscientização da nossa responsabilidade na terra como homens e mulheres de Deus, na cidade de Mirandópolis, aonde os nossos pés estão e aonde Deus nos colocou para gerar vida na vida, através da vida que foi soprada na nossa vida. Palavras de vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Como as palavras, por favor, o slide. Como as palavras podem atrair a vida ou a morte. E aqui está dizendo: rejeite as palavras de morte, creia nas palavras de vida, deixe de proferir palavras de morte, profira palavras de vida enquanto você vive, ou enquanto vocês vivem. E nós vamos ver agora como é que eu posso proferir, pastor, como é que eu posso proferir palavras de vida. E eu quero mostrar aqui o primeiro diálogo na terra do homem com quem ele não devia ter diálogo, e da mulher com quem ela não devia ter o diálogo. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 6. O texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma fruta das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. O primeiro diálogo na Bíblia que não deveria ter existido. Diga para o seu irmão: o diálogo do homem com Satanás.
Eu quero dizer para você que só havia um diálogo de vida na terra, e o diálogo de vida era Deus, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus passeava na viração do dia, Ele tinha comunhão com Adão e Eva, e a comunhão que Deus tinha era a comunhão de falar com Adão e Eva. E quando os lábios de Adão e Eva se abriam para falar com Deus, o seu coração se enchia de vida. Eles eram fortalecidos pelo diálogo de vida. Mas a mulher e o homem dialogaram com o inferno. Pastor, é possível dialogar com o inferno? Sim, é possível quando abrimos a nossa boca e a nossa língua toca o inferno. Para vencer o poder da morte nas palavras, por favor, a primeira coisa que você tem que fazer: como é, pastor, que eu vou atrair vida? Como é que eu vou proferir palavras de vida na minha vida? E a resposta é: para vencer o poder da morte nas palavras, a primeira coisa que você tem que fazer é afastar-se das palavras de morte. Diga para o seu irmão: se afaste das palavras de morte. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais, e ela disse: foi isso mesmo que Deus disse. Ela não devia ficar por perto da árvore proibida. Há um ditado que diz assim: se você não quer os frutos do pecado, saia do pomar do diabo. E aqui, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de morte, porque estamos andando no meio da morte. Cheiramos morte, vivemos morte, exalamos o cheiro da morte. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo olhou para Lázaro e abriu a tumba, e Lázaro saiu, a Bíblia diz que houve o cheiro da morte, saiu de onde Lázaro estava. E quando Jesus disse: saia, Lázaro saiu para ter vida e saiu do meio da morte. Diga para o irmão que está do seu lado: você não pode viver no meio da morte. Você precisa exalar vida. O que significa isso? Que a minha vida precisa exalar um perfume mais poderoso do que o perfume da morte. O diabo é sagaz, astuto e enganador. Eva não devia ficar por perto da árvore proibida. Há muitos de nós que estamos caindo. Por que nós estamos caindo? Nós estamos caindo porque nós estamos nos aproximando da morte, vivendo com a morte, tocando na morte, cheirando a morte. Estamos perto do pecado, tocando no pecado. Ninguém vai me descobrir, ninguém vai saber do que eu estou fazendo. Eu vou enganar todo mundo. Pastor, não tem bola de cristal, graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Mas Deus tem um olho que vê todas as coisas. Precisamos manter nossa mente e coração protegidos de coisas que carregam morte. Selecione bem o que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você degusta naquilo que você toca. Selecione as suas músicas as boas músicas que você ouve. Selecione os filmes, os livros, as revistas, os programas de televisão, os sites, as redes sociais, as amizades, os ambientes, as conversas, as comidas, as bebidas, as roupas, os acessórios, o lazer, os lugares que você frequenta. Tudo isso pode estar carregado de morte. Eva foi perto da árvore. O que ela estava fazendo lá? Não dê legalidade ao diabo, convivendo com coisas que ele usa para trazer morte para a sua vida, família ou igreja. Não abra legalidades. Não abra. O que é não abrir legalidades? É dizer não ao pecado, é mandar embora o pecado, é se afastar do pecado, é não se aproximar do pecado, é virar as costas para o pecado e olhar para a cruz de Jesus todos os dias. Muitas vezes as palavras de morte vêm com uma sutileza tal
que podem parecer palavras de vida. Vão comigo, vão comigo. Que isso? Ninguém vai ver. Vamos lá para a balada hoje. Ninguém vai ver. Que isso? Domingo à noite a gente se ajoelha lá na igreja quando o pastor chamar. A gente confessa e pede perdão, e a gente começa tudo outra vez. O pastor diz que a gente pode começar mesmo, toda vez. Vamos para a igreja, domingo à noite a gente resolve. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: quanto mais nós nos impregnamos com o desejo da morte, o cheiro da morte e a morte, mais morte vai entrando na nossa vida, até que nós não conseguiremos mais sair do meio da morte. Segundo, conheça as palavras de vida. Para conhecer as palavras de vida, respondeu a mulher à serpente: podemos comer das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Olha o que Eva disse: nem toquem nele. Se você olhar no relato anterior, você vai entender que Deus não disse que não podia tocar, mas ela acrescentou: nem toquem nele. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu me envergonho do linguajar, e eu vou dizer para os irmãos, eu me envergonho do linguajar muitas vezes chulo, baixo e do inferno de morte que existe nos videogames e daqueles que se envolvem com videogames. E eu vou dizer uma coisinha, mamãezinha: comece a olhar a vidinha do seu filho, comece a olhar o linguajar dele, comece a olhar com quem ele está se relacionando, comece a ver o que ele está fazendo, e você vai ver porque seu filho não tem vontade de vir na igreja, porque se seu filho, o linguajar dele é chulo, baixo e de baixo calão e só palavrão, porque ele está se enchendo de morte, 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 morte e morte. Deus soprou o fôlego da vida, e o diabo está soprando o fôlego da morte. Mas sabe uma coisa? Sabe qual é a frase mais comum hoje dos adolescentes? Nada a ver, né? Nada a ver. Foi a mesma coisa um dia que alguém disse para mim: e essa roupa? Nada a ver, né, pastor? Nada a ver. E esse esmalte? Nada a ver, né, pastor? Nada a ver. E essa sobrancelha? Nada a ver, né, pastor? Nada a ver para quem serve ao Senhor. Sabe o que aconteceu? E esse comportamento? Nada a ver, né, pastor? Nada a ver. Vamos orar? Vamos. Orou, o bicho pegou. Nada a ver. É o que o diabo está dizendo na boca dos adolescentezinhos, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver jogar combate de armas. Não tem nada a ver, e tem líderes fazendo isso. Não tem nada a ver postar nos sites do Facebook coisas que desagradam a Deus. Nada a ver, pastor, nada a ver. Mas o inferno está entrando, a morte está entrando, a destruição está chegando. E a hora que a morte entrar, eu quero saber quanta vida vai precisar para cancelar a morte. Não olhe para os outros, olhe para você e Deus. Fulano faz, que importa o que fulano faz? Se ele escolheu o caminho da morte, ele vai no caminho da morte. Eu quero o caminho da vida. A mulher disse assim: podemos comer das árvores do jardim. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Eva não conhecia bem a orientação da palavra de Deus. Eva não conhecia bem a orientação da palavra de Deus. Talvez Adão não tivesse instruído, talvez a mulher tivesse falando demais, escutou o que Deus tinha dito. Ela aumentou o comando de Deus ao dizer que não se podia tocar no fruto. A maior arma do diabo é a mentira, é o engano. Ele sempre procura nos fazer duvidar do bom caráter,
proteção é a verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta. Nós queremos viver no meio do engano e da maldade, do pecado. Só que eu vou dizer, irmãos, a morte tira-nos a possibilidade de vida, e nós não podemos ministrar vida se estamos vivendo morte. Você precisa ler e meditar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Não existe nada melhor do que a palavra. Quando Deus disse, Deus disse. Quando Deus falou que faria, Ele fez. Quando Ele disse que iria mudar, Ele mudou. Quando Ele disse que iria transformar, Ele transformou. Deus cumpre a sua palavra, e a Bíblia diz que zela para cumprir, e nenhuma palavra deixará de se cumprir daquilo que Deus colocou na sua palavra. Leia a Bíblia diariamente, preencha a sua mente com a verdade. Terceiro, rejeite as palavras de morte. Precisa rejeitar. O que é rejeitar? É dizer não. É dizer não. Rejeitar é dizer eu não quero mais. Senta aqui, Pedro, por favor. Pedro, senta aqui. Você precisa rejeitar as palavras de morte. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha o que a serpente disse para a mulher: pode fazer, não tem nada a ver, mulher. Olha a palavra do diabo aqui, não tem nada a ver, ô Eva. Deus não sabe do que está falando. Olha a palavra hoje, irmãos, não tem nada a ver. Ô pessoal, não tem nada a ver. Aquele pastor é careta, quadrado, chato. Aquela igreja é quadrada. Deus deu liberdade, vamos viver na liberdade, vamos fazer o que a gente quer. Não tem nada a ver. Que essa história de santidade? Santidade, quando eu for velhinho, aí é porque ele tem 49 anos. O que ele está falando agora? A gente não sabe como que era a vida dele. Eu sou o que eu sou hoje, porque Deus trabalhou no meu caráter desde os 13 anos de idade. Eu não conheci o mundo. Eu não escolhi o mundo, eu escolhi Deus. Queridos, disse a serpente à mulher: não tem nada a ver, ninguém vai morrer, Eva. Larga de ser trouxa, Eva, ninguém vai morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores. Eva, Deus não quer que você seja como Ele. Pronto, falou no ouvido da mulher palavras doces. E a Bíblia diz que a serpente proferiu palavras mentirosas, carregadas de morte. Não aceite palavras de morte. Não importa se foi o seu pai, a sua mãe, seu professor, seu amigo, ou mesmo até um pastor. Não aceite de ninguém palavras de morte. Não aceite de ninguém palavras de destruição. A Bíblia diz que somos filhos de um Deus vivo. Então, o Deus vivo que vive em nós nos faz proferir e aceitar palavras de vida. Deus me criou para uma vida feliz. Deus não me criou para viver na morte. Quarto, para terminar, resista. E o verbo resistir significa resistir, força, empurrar. O diabo quer entrar na sua casa. A Bíblia diz que você tem que resistir, você tem que batalhar, você tem que empurrar ele para fora, você tem que se esmurrar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pecado, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Há um texto em Hebreus que diz assim: até agora vocês não resistiram até o sangue. Não tem nem perseguição aqui para a gente saber quem é crente ou não. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: é no meio da perseguição que nós vamos saber quem é crente. E a Bíblia diz que nós não resistimos até o sangue. Quando você for amaldiçoado por palavras de morte, patrão, empregado, quem quer que seja, você não presta, é morte. Você não vale nada, palavra de morte. Você não vai dar em nada, palavra de morte. Você não será nada,
palavra de morte. Você não vai acontecer nada, palavra de morte. Não dá palavra de morte. Desista a palavra de morte. Pare com isso, palavra de morte. Deus te deu autoridade para exercitar e declarar palavras de vida. Diga em alto bom som para os demônios ouvirem que você recebe e vive palavras de saúde, palavras de prosperidade, palavras de felicidade, palavras de graça, palavras de misericórdia, palavras do Deus poderoso. Você precisa abrir a sua boca. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo não vai embora se você falar assim com ele: diabo, não quero você aqui não, sai daqui. Ele olha para você e fala assim: rapaz, ele não acredita nem nele. O diabo olha para sua cara e zomba de você. Mas se você, no alto bom som, abrir a sua boca e disser bem claro: em nome de Jesus, eu declaro agora, saia daqui e não voltes mais, em nome de Jesus. Você precisa proferir palavras com autoridade. Palavras com autoridade. Sabe, irmãos, existem 3 grandes fontes de palavras de morte. E a gente já está terminando. A carne, que é agradável ao paladar. Ela disse: o diabo falou para ela, mas ela é boa para comer. Ela viu que era boa para comer. Lá, a carne, o mundo e o diabo. Existem 3 fontes de palavra de morte. E essas fontes estão no mundo. Diga: está lá fora, está dentro de mim, está acima de mim. Está lá fora porque é o mundo, está dentro de você porque é a sua carne, está acima de você porque é o príncipe da potestade do ar. O sistema controlado por Satanás, governos, empresas, mídia, economia, instituições, forças armadas, moda, artes, etc. é o mundo. O diabo, desejado para obter conhecimento: serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva, não tem nada a ver. O príncipe deste mundo oferece um conhecimento e um poder que seduz as pessoas. Sabe aonde que o diabo está pegando as pessoas? Primeiro, status. Segundo, poder. Terceiro, reconhecimento pela capacidade intelectual. Conhecimento. Por favor, pode jogar o próximo quadro. Essas 3 fontes provocam em você 3 reações. A primeira reação: a cobiça da carne. A cobiça da carne consiste em buscar a satisfação de nossas necessidades naturais fora da orientação de Deus. Segundo, a cobiça dos olhos consiste em dar ouvido às mentiras de Satanás. E terceiro, a ostentação dos bens, ou a soberba da vida. A Bíblia chama de soberba o nosso desejo de ser um Deus, o nosso desejo de ser independente, o nosso desejo de agirmos sem depender de Deus. E isso é quando agimos assim, nós ficamos parecidos com o diabo, independente. Tem nada a ver não, Eva. Deus não quer que você seja como ele. E sabe o que aconteceu? As palavras de morte que estavam na boca da serpente vieram para dentro da gente. E hoje você tem palavras de morte e palavras de vida dentro de você. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. A gente vai terminar. Versículo 6 ao versículo 10. Assim também a língua é um fogo. Tiago 3, 6 a 10. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo.
contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha, a língua é incendiada pelo inferno. Você já viu aquelas pessoas que chegam, está tudo em paz? Lembra? Conversamos bastante sobre isso, né? A gente conversa toda semana aconselhando pessoas. Está uma paz, que é uma beleza. O Espírito Santo está reinando, a graça de Deus está reinando. Aí chega o filho do diabo. E o ambiente vai ficando tumultuado, e o inferno vai entrando, as maldições vão entrando, a morte vai chegando, a destruição vai chegando, e o ambiente vai ficando pesado. Os homens e mulheres espirituais vão sentindo a retaliação do inferno, e vão sentindo opressões, e quando ele deixou um rastro de morte, de destruição, ele deixou um rastro e um cheiro de morte. E quando isso acontece, querido, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja em qualquer lugar que for, você é um filho de Deus, é um filho da luz, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi tingido, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. E aí o Filho de Deus chega lá naquele ambiente e levanta a mão e diz: aqui morte não, aqui destruição não, saia de Satanás, saia daqui, inferno, afaste-se de mim, pois este lugar é um lugar de paz, porque aqui está um filho da paz. E é assim que você tem que fazer, como homem e mulher de Deus, declarar vida onde você está. É tão fácil saber, querido, é tão fácil saber o inferno chegando. Ele chega sutil, a palavra chega sutil. É lá no seu emprego, está tudo bem, aí chega aquele cara que viveu a noite inteira, está lá amaldiçoando e amaldiçoado, e ele chega, mas quando ele abre a boca, o inferno entra. Quando ele abre a boca, a morte entra, e aí ele começa a declarar. Aí você fala assim: não, pastor, isso só acontece com o credo? Não, acontece com os crentes também. Quantos crentes que estão indo para a célula, chega perto da célula e fala: não vou entrar hoje não, vou ficar aqui. Enquanto ele fica, ele não vai, ou ele para na esquina, ou ele não chega na célula. Tem gente que leva até o marido vai, a mulher fica, ou a mulher vai e o marido fica, ou o filho vai e os pais ficam. O que acontece enquanto ele está longe e está tendo a comunhão e a vida na célula? A morte está entrando no coração dele. Querido, olha, vou falar uma coisa para você. O que você quer para a sua vida? Você quer vida? Comece a proferir palavras de vida. Você quer trazer vida para a sua casa? Comece a proferir palavras de vida. Você quer trazer vida para a sua empresa? Comece a proferir palavras de vida. Comece a dizer: divino Espírito Santo, Tu és o iluminador, Tu és aquele que ilumina os meus pensamentos. Mostra para mim aonde o inferno está entrando, aonde as brechas aconteceram. Senhor, em nome de Jesus, revela para mim. E começa a ficar atento, porque o inferno é sutil, como o diabo foi com Eva. Espera aí, porque há tanto crente de cara amarrada? Porque há tanto crente chupando limão? Porque há tanto crente chupando limão de cara amarrada, marido com a mulher com o marido, os filhos com isso, aquilo e aquilo. Nossa, pai, isso, aquilo, não sei, não quero, não consigo. Meu irmão, o que você está fazendo? Você está fazendo igual caranguejo, andando de lado? O que está acontecendo? Você não consegue progredir, não consegue sair. Sabe por quê, querido? Você está cheirando morte. Você está vivendo morte. Por que as coisas não conseguem prosperar na sua vida? Por que você não consegue sair do lugar? Por que você não consegue abençoar? Porque você está cheirando morte. Manda a morte embora. Manda a destruição embora. Manda os demônios embora. Manda e traga para a sua casa, a sua família, o seu lar. Traga a bênção da paz, da salvação e da vida que o Senhor soprou nas suas vidas. Pare de viver a morte, querido. Você está como Lázaro, trancado, está amarrado, querido.
querido, Jesus desamarra. Está me impedindo, querido, Jesus liberta. O que é, meu querido, que está te impedindo você? A Bíblia diz assim: se você não consegue andar com aqueles que vão a pé, como é que você vai correr com aqueles que andam de cavalo? Se agora a coisa está fácil, você não está conseguindo caminhar, você não está conseguindo andar, você não está conseguindo prosseguir para o alvo. Se você não está conseguindo, como é se as coisas apertarem? Se tiver que andar de cavalo, se tiver que correr, o que vai acontecer? Você vai desistir, você vai entregar, você vai dizer que o diabo destrói, você vai dizer que o diabo pode fazer o que você quiser. E você sabe qual é o poder que o diabo tem. Você sabe qual é o poder que o mundo tem. E você sabe qual é o poder que a carne tem. Deus está chamando você para viver uma vida de vida e não uma vida cheia de morte. Queridos, nós vamos entrar em 2013. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos terminando o ano muito abençoado. Mas eu vou dizer para os irmãos, o ano que vem vai ser um ano muito mais abençoado. Eu vou dizer para você, se você está cheirando morte, está na hora de mandar a morte embora. Se você está proferindo palavras de morte, está na hora de começar a proferir palavras de vida. Está na hora de trocar o vocabulário. Está na hora de deixar o céu entrar em você. Pastor, é hoje, é agora. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu vou orar, só vou orar, o ministério do louvor vai terminar cantando, mas eu só vou orar agora. Eu não vou fazer apelo nenhum.